Eu vou te mostrar como você pode receber sabedoria. Olá, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental, cristão há mais de 20 anos e quero compartilhar com você um pouco dessa minha caminhada com Deus e em um dos livros da Bíblia que mais me ajudou a obter conselhos práticos de sabedoria, com princípios cristãos e com uma noção exata de como funciona a mentalidade do ser humano, ok? Então, vamos fazer a leitura e depois a reflexão. Então, olha só, eu abri aqui uma outra tela do computador para a gente poder ler Provérbios 21. Leiamos, né? Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará a necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Amém? Então vamos refletir em alguns versículos aqui para você entender alguns conselhos práticos sobre a sabedoria de Deus. Então, assim, o versículo 2 ele fala: se você pensa que tudo que você faz é direito, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Isso daqui é importante para você, muito importante para você entender como você pode agradar a Deus. Deus ele não olha só o que você está fazendo, mas também a intenção
do que você está fazendo, qual é a intenção motivadora daquilo que você está fazendo. Olha esse outro aqui, ó. Versículo 5. Quem planeja com fartura, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então, a fartura ela é precedida de planejamento. Não significa dizer que a pessoa que só planeja vai ter fartura, porque tem gente que só coloca no papel, só pensa em fazer as coisas, inclusive nesse próprio capítulo lá na frente ele fala sobre isso. Então, mas a pessoa que quer ter fartura, ela está intimamente ligada ao planejamento. Por quê? Porque uma pessoa que não escreve o que ela pensa em fazer, que ela não consegue passar de forma clara o que ela tem que fazer, ela não consegue convencer os outros, ela não consegue vender algo, ela não consegue pessoas para lhe apoiar, ela não consegue, por quê? Porque o jeito dela montar o pensamento é de um jeito confuso. Então, e isso é uma arte que deve ser estudada aí para a vida inteira, né? Como fazer a apresentação de uma ideia, como explicar para os outros aquilo que está na nossa cabeça, né? É fácil? Não. É simples, mas não é fácil. Olha aqui, ó. É melhor morar no fundo do quintal, versículo 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Isso serve, na verdade, para qualquer um, né? Aqui ele não está falando só de casamento, só de mulher. Ele está dizendo que é melhor morar desonradamente, né? Porque no fundo do quintal é alguém que não tem onde morar, né? É melhor não ter onde morar, é melhor morar em qualquer lugar do que com uma mulher que briga o tempo todo, né? Vamos ver aqui algo mais, né? O 17, falando um pouco lá sobre o que a gente estava falando, o que a gente estava abordando aqui sobre planejamento, né? Então, quem ama os prazeres passará necessidade. Está falando a mesma coisa? Não, ele está complementando, né? A pessoa que se nega a fazer planejamento, ela também geralmente é muito inclinada a seguir primeiro os prazeres, né? A pessoa que fala assim, primeiro eu vou aproveitar a vida, depois eu vou trabalhar. E interessante que a Bíblia já fala que é para você fazer o contrário, né? Primeiro você trabalha para depois você aproveitar, né? Eu já ouvi dizer que uma pessoa que está com fome, supondo, né, um caso de extrema necessidade, mas assim, alguém que está com fome, estou falando de uma pessoa saudável, que dá conta de trabalhar, tá? Não estou falando de outras situações, não. Mas uma pessoa que está com fome, é interessante que ela primeiro arrume dinheiro para comprar comida do que coma, para depois arrumar o dinheiro e pagar. Por quê? Ela vai sentir fome de novo. Então ela já está devendo o que já comeu, ela já está satisfeita, né? E agora ela tem que arrumar dinheiro de novo. Na verdade, pela primeira vez para mais de uma refeição, né? Então o ideal é que a pessoa primeiro trabalhe o seu comércio, né, a sua profissão, e depois desfrute da vida, né? Eu não conheço muita gente assim que resolveu festar para depois fazer faculdade, para depois fazer concurso, para depois montar empresa, para depois que tenha dado certo. Geralmente é o contrário. A pessoa lá na tenra idade, ela passa num concurso, ou monta uma empresa, ou define, né, qual é o seu negócio, faz uma faculdade, organiza a sua vida profissional, e aí sim, a partir daí ela consegue ter um conforto melhor. Então, assim, quem ama o vinho, é o mesmo versículo 17, quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Por quê? Primeiro que, assim, o vinho, muita gente pergunta, né? A Bíblia proíbe beber? Não, a Bíblia não proíbe você de beber, não proíbe ninguém de beber, né? É um assunto bem complexo, mas no fim das contas, ela não proíbe uma pessoa de beber. Tanto é que houve homens da Bíblia que beberam. O próprio Jesus foi chamado de beberrão e glutão. Glutão e bebedor de vinho, né? Se é verdade ou não, eu não sei, porque a palavra diz assim, vocês me chamam de glutão e bebedor de vinho, né? Não quer dizer que ele era, mas ainda assim, o que ele transformou na festa de casamento, lá em Marcos 2, né? É Marcos ou João 2? Eu acho que é Marcos 2.
Então, ele transformou água em vinho, vinho com álcool, vinho normal. Tem gente que fala, é suco de uva. Não, se fosse suco de uva, a Bíblia diria suco de uva. Agora, aqui não está falando de alguém que simplesmente toma, né? Tomar vinho não é proibido. Agora, quem ama, e quem ama quer mais, e quem quer mais se embebeda, e quem se embebeda não consegue. Imagina, você faria negócio com uma pessoa que vive bêbada, que ama vinho, né? E aí ele está dizendo, ó, nunca ficará rico. Ou seja, não, mas eu não quero ficar rico. Ok, então você pode amar vinho e uma comida boa, comer todo dia fora, ficar devendo e vida que segue. É o que você quer, né? Não dá para condenar a pessoa por viver do jeito que ela quer, né? Mas aqui está dando um exemplo, né? E boa parte dos homens de Deus foram ricos. Uma boa parte foi rica, né? Uma boa parte das pessoas que seguiram a Deus foram pessoas com suas finanças organizadas. Então, a Bíblia dá muito conselho a respeito disso. O que mais? Ó? É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Entenda. Versículo 19. Aqui ele está citando o exemplo de uma mulher, mas aqui ele não está falando exclusivamente para as mulheres. Ele está dizendo o seguinte: quando você for escolher uma companhia, principalmente o casamento, não escolha uma pessoa que vive resmungando e se queixando. Em qualquer ambiente é ruim, seja no trabalho, na igreja, em casa, parente, amigo, conhecido. Uma pessoa que resmunga e se queixa, ela é uma pessoa que não é prazeroso ficar perto dela. Então, e claro, também fica a dica para você, né? Você é uma pessoa que fica resmungando e se queixando. E aí você fala, por que as pessoas se afastam? Esse é um dos motivos, né? Então, uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiam. Versículo 22. Então, aqui, quando ele fala inteligente, ele está falando dessa pessoa que busca, né, ter conhecimento, ter sabedoria e tudo mais, tá? 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Então, a palavra, e eu quero dar ênfase nisso daqui, né? A palavra, o que você diz, é muito importante ser bem observado, ser pensado antes, né? Uma das coisas que são muito abordadas aqui em Provérbios é a questão do falar. E Tiago também chega a falar isso, eu já citei aqui em vídeos anteriores, né? Tiago fala assim, o homem que não tropeça no falar é perfeito. Ele considera que uma pessoa que nunca fala algo é ruim, né? Que não é, ele é um homem perfeito. Ou seja, compara-se à perfeição. Então, uma pessoa que sabe o momento de ficar calado e sabe o momento de falar, que não é simplesmente emudecer e pronto. Não, tem a hora de falar e tem a hora de ficar calado. E aqui ele está dizendo, ó, se você não quer se meter em dificuldades. Ah, Mário, eu quero falar tudo que me der na telha. Então, você não é a pessoa que não quer se meter em dificuldades. Você é a pessoa que quer se meter em dificuldades. Então, fale à vontade. Ah, não, é porque eu digo umas verdades. Não, não existem umas verdades. Existe a verdade que é Cristo. Todo o restante são verdades individuais. Podem até ser suas, mas não é verdade universal. E aí você quer dizer para os outros e é nessa hora que dá errado. Porque aí o outro tem outra visão, as outras pessoas enxergam de outra forma e aí você se mete em dificuldades. Então, cuidado com o que você diz. Claro que eu estou gravando esse vídeo aqui para pessoas que querem receber sabedoria que vem do céu. E um livro inspirado por Deus, por um rei, e que é uma orientação que vem do céu, diz o seguinte: para você não se meter em dificuldades, pense muito bem no que você vai dizer, tá certo? Aqui o versículo 25 que eu havia citado lá atrás, né? O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Então, uma pessoa que só deseja e não tem, um dos fatores principais que impedem que ele alcance o que ele quer é que a pessoa se nega a trabalhar. E trabalho aqui não tem a ver simplesmente com esforço físico. Trabalhar é o conjunto envolvido na sua vida profissional. Ué, como assim, Romário? Você está me falando o que aí exatamente que
como é que é esse mistério aí, né? É porque trabalho não é se executar uma função. Tem um trabalho. Vou citar algumas aqui. Se você quer mais coisas a respeito disso, pode colocar aí nos comentários, né, sobre trabalho. Quero saber mais sobre trabalho. É só a palavra trabalho. Mas, assim, algumas das coisas que eu posso citar. Primeiro, você tem que ser bom naquilo que você faz. Isso é um fato. Você tem que conhecer profundamente a área de atuação que você exerce, né? O mercado. Isso exige ler, fazer curso, participar de workshops, se atualizar, tudo isso. Olha só. E o mais importante que eu acho, depois de você dominar a técnica do que você faz, é você aprender sobre comportamento humano, relações interpessoais. Porque no trabalho você sempre vai lidar com pessoas. Sempre. Quem contrata é gente. Quem faz é gente. Quem recebe o trabalho é gente. Você é fornecido um material, mas aquilo foi feito por uma pessoa. Então você precisa aprender a mexer com gente. Se você não sabe mexer com gente, você pode ser o melhor profissional do mundo, mas você sempre vai ter algum tipo de dificuldade, quem sabe até perder boas oportunidades. Quer ganhar boas oportunidades? Aprenda a trabalhar com gente. Isso é tudo? Não, mas é uma boa parte. Você já é bom no que faz. Aprenda a trabalhar com gente. Principalmente uma dica de ouro, né? Aprenda a lidar com pessoas difíceis, tá bom? Então, olha, continua no versículo 26, né? 25 diz assim: o preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e ele dá com prazer. Então, o que é caráter aqui, né? Quando a pessoa tem uma disposição interna, uma disposição mental de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, às vezes, no seu trabalho, está faltando você ler mais sobre o seu trabalho, sobre o seu mercado, sobre o que você faz. Então, a pessoa de caráter é aquela que vai lá e busca o que tem que ser feito. Às vezes, é você assistir mais vídeos sobre o assunto, né? Eu encabulo muito, deixa eu compartilhar com você, né? Quando tem um vendedor que ele reclama, entenda, isso é só para os que reclamam que estão vendendo pouco. Ele acha que os clientes vão simplesmente surgir. Então, e ele está lá na porta da loja olhando um videozinho engraçadinho de gatinho, não sei de quê, em vez de estar assistindo um vídeo sobre venda, sobre como abordar o cliente, sobre o que é isso. Muitas vezes porque a pessoa acha que já sabe tudo, muitas vezes porque acha que não precisa mais. E na maioria das vezes porque ele acha que tem que vir uma solução externa. Ele não entende que a solução é parte dele, né? Então, ó, o versículo 31 para mim é muito importante, é o último também, né? Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então, se você está insatisfeito com os seus resultados, a primeira coisa que você deve fazer é pegar os seus planos e entregar para Deus. Porque, independente do que eu faça, Deus é quem dá a vitória. Se Deus não abrir uma porta, não tem quem abra. Mas as portas que Deus abre também ninguém pode fechar. Está lá em Apocalipse 3, 7 e 8. Entendeu? Então você precisa entender que a vitória de uma pessoa só pode vir de Deus, porque ela vem completa. Eu consigo a vitória, mas eu não perco família, não perco saúde, não perco outras coisas. E quando a pessoa aprende apenas a fazer alguma coisa, ela tem uma séria dificuldade, né, de executar, de ter tudo junto, né? Quantas pessoas ficam ricos, mas perdem a família? Quantas pessoas, às vezes, têm uma boa família, mas profissionalmente não é bom, então não consegue juntar todas as coisas, e a plenitude está em Cristo. Então a vitória, ela vem de Deus, não tem como vir de outro lugar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado você, que Deus te abençoe e até uma próxima.